Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que existem nações que adotam oficialmente o português como idioma e que podemos encontrar essa língua em diversos continentes? Então, essa é a aula de hoje. Mas antes de começar, vou pedir para que você deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo para que o nosso trabalho seja divulgado. Então, o português também é conhecido como língua romântica ou língua neolatina e é o quinto idioma mais falado do mundo, com cerca de 280 milhões de falantes. A língua tem sua origem relacionada ao galego-português, falado na Idade Média, inicialmente na Galiza, comunidade autônoma espanhola, e em português, e difundida para outras partes do mundo com as conquistas territoriais nos continentes africano, americano e asiático. O idioma é uma das línguas oficiais da chamada União Europeia, do Mercosul, União Africana, União das Nações Sul-Americanas, entre outros. Ao todo, são 9 países que têm como idioma oficial o português, segundo a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. A língua também é falada por uma parte da população, entre outros territórios, como em Macau, na China, Damão e Diu, território da União da Índia, Goa, na Índia, Malaca, na Malásia, Ilha das Flores, da Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka e nas ilhas ABC do Caribe. Em alguns países da América do Sul, como Uruguai, Venezuela, Paraguai e Guiana, há comunidades que falam o português, contudo, não é o idioma oficial. Vamos conhecer agora um pouco dos países que têm como idioma oficial o português. A Angola é um país localizado no continente africano. O território angolano sofreu influência dos portugueses desde o século XV, tendo sido uma de suas colônias. A independência de Portugal deu-se em 1975. O português é o idioma oficial do país, mas há também outras línguas que possuem estatuto de língua nacional, como o quibundo, segunda língua étnica mais falada. O Brasil é um país do continente americano, especificamente localizado no subcontinente da América do Sul. É o maior país em extensão territorial desse subcontinente e o único país da América em que o português é a língua oficial. O território brasileiro começou a ser explorado pelos portugueses em 1500 e tornou-se independente de Portugal em 1822. O português é falado por quase toda a população e foi influenciado por línguas nativas e outras línguas do continente europeu. Segundo o IBGE, há no Brasil cerca de 305 etnias que falam aproximadamente 274 línguas diferentes, sendo essas línguas nativas. Cabo Verde é um país localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico, próximo à costa africana. O território foi inicialmente explorado pelos portugueses, que o colonizaram, tornando-se independente de Portugal em 1975. O idioma oficial do país é o português, mas no país é falado também outras línguas, como o crioulo cabo-verdiano, francês e inglês. Guiné-Bissau é um país localizado no continente africano. O território teve sob domínio português, sendo então referido como Guiné Portuguesa. O país tornou-se independente em 1973, quando houve alteração de seu nome, que adotou o nome da sua capital para evitar confusões com a Guiné, outro país da África. O português é a língua oficial do país, falado por cerca de 27,1% da população. A outra parte da população fala crioulo, uma língua nativa. Guiné Equatorial é um país da África. Os portugueses colonizaram e exploraram o território do país em 1471, permanecendo nas mãos dos portugueses até meados de 1778, sendo cedido à Espanha. O português é uma das línguas oficiais, juntamente ao espanhol e o francês. O país entrou para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa em 2014. Moçambique é um país localizado no continente africano. No ano de 1498, o território foi reconhecido por Vasco da Gama e anexado ao Império Português em 1505. A independência de Moçambique deu-se em 1975. A língua oficial é o português. Contudo, outras línguas nativas também são faladas no país, como a macua, tiçonga e sena.
Portugal é um país localizado no continente europeu, cujo território foi ocupado por povos como os celtas, galaicos e lusitanos. O país foi responsável pela colonização de diversos territórios, inclusive do Brasil. A língua oficial é o português, adotado em 1290. É falado também em Portugal o mirandês. São Tomé e Príncipe é um país localizado na África. O país constitui uma ilha e foi descoberto pelos portugueses em 1470, tornando-se colônia de Portugal ao longo do século XVI. A independência de São Tomé e Príncipe ocorreu em 1975. A língua oficial do país é o português e cerca de 98% da população falam a língua. Há no país falantes de outras línguas, como o forro, o crioulo cabo-verdiano e o angolar. E o último, mas não menos importante, o Timor-Leste, um país do continente asiático colonizado pelos portugueses em meados do século XVI, sendo conhecido até então como Timor Português. O país tornou-se independente em 1975. O português é uma das línguas oficiais do país, juntamente com o tetum. Além dessas duas línguas, são faladas outras 31 línguas no país, como o baiqueno, fataluco, Idalaca, Mambai, entre outras. E aí, o que você achou de saber que existem outros países que falam a nossa língua? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!